Fala galera do canal Olho no Lance Tricolor, muito bom dia. Para você que está vendo esse vídeo em algum outro momento, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos falar aqui rapidinho sobre esse confronto entre Fluminense e Cruzeiro, hoje às 16 horas no Mineirão, em Belo Horizonte. É um confronto muito importante para as pretensões do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Tá? O Fluminense está no G7, o Fluminense está em sétimo lugar no campeonato e pode terminar a rodada do Campeonato Brasileiro em quinto lugar, classificando-se provavelmente, a princípio, direto para a fase de grupos da Libertadores. Tá? Os resultados que tiveram ontem na rodada favoreceram muito o Fluminense. O Vasco perdeu de 3-1 do Juventude em São Januário, o São Paulo perdeu do Red Bull Bragantino e o Bahia empatou com o Internacional. O Bahia estava perdendo até praticamente o final do jogo, conseguiu um empate, estava perdendo de 2-0 e conseguiu um empate, mas mesmo assim foi um ótimo resultado para o Fluminense, que caso consiga uma vitória diante do time do Cruzeiro, o Fluminense termina a rodada em quinto lugar no campeonato, que seria uma classificação direto, ali classificando-se direto para a fase de grupos da Libertadores. Sabemos que é um jogo muito complicado, é um jogo muito difícil. O Cruzeiro tem um excelente time, um time muito bem treinado. É difícil de perder em casa, da mesma forma que o Fluminense está bem difícil, o Fluminense é bem complicado o Fluminense conseguir ganhar fora de casa. Então, tudo leva a crer que o favoritismo é todo do Cruzeiro. Mas é um jogo de futebol, decidido ali durante os 90 minutos e temos condições de conseguir essa vitória no Mineirão. Mas a gente volta a frisar aqui, é um jogo muito difícil para o Fluminense. Mas vamos jogar. Se a gente conseguir, se o Fluminense conseguir lutar, se o Fluminense conseguir guerrear, jogar de igual para igual e perder o jogo, a gente vai ficar um pouco mais satisfeito. O que não pode acontecer é o Fluminense perder da forma que vem perdendo fora de casa. O que a gente não quer, nós torcedores, a imprensa, não quer é isso. É um jogo muito complicado aqui para o Fluminense hoje em Belo Horizonte, mas temos condições sim de buscar essa vitória, precisamos mudar na nossa postura. Falando dos jogadores relacionados, eu queria bater com vocês aqui, passar para vocês a seguinte questão. O Martinelli está fora desse jogo contra o Cruzeiro, porque o Martinelli tomou o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol na última rodada, e então o Martinelli não viajou com a delegação do Fluminense para Belo Horizonte ontem. Está fora do jogo. Possíveis substitutos que estão relacionados ali, que estão concentrados ali com a delegação do Fluminense: Bernal, Nonato e Otávio, tá? Então, assim, é difícil a gente falar aqui sobre um possível escalado. Na minha opinião, o Bernal vai ser escalado para a vaga do Martinelli, tá bom? Então, assim, vamos esperar. O Zubeldia, ele não passa, não fala as escalações com antecedência, ele passa ali a escalação uma hora antes do jogo, mas, na minha opinião, ele vai escalar o Bernal. Se eu escalaria o Bernal, se eu fosse o Zubeldia, é um pouco mais complicado ali, mas eu não escalaria o Bernal. E eu escalaria, sendo bem sincero, ali o Nonato. Eu jogaria com o Nonato. Começaria um pouquinho ali com o Hércules, um pouquinho mais recuado. Sabemos que o Hércules, quando chega mais perto da área, ele é bem útil para o Fluminense. Mas eu escalaria o Hércules ali como primeiro volante, colocaria o Nonato ali perto do Lúcio Acosta para poder fazer essa trinca no meio campo, tá? Mas não sabemos qual vai ser essa escalação do Zubeldia, só uma hora antes do jogo. Graças a Deus o Thiago Silva está relacionado, o Thiago Silva está com o elenco do Fluminense, com os jogadores do Fluminense em Belo Horizonte, assim como o Freitas também, e o Ignacio, que não estava relacionado no último jogo contra o Mirassol, porque estava suspenso. E, assim, em relação à escalação na zaga do Fluminense, eu não sei se pode haver uma mudança do Zubeldia em relação a essa possível
entrada do Ignacio no lugar do Freite. Provavelmente assim, o Fluminense no último jogo, o Zubeldia já pensava ali em algum momento escalar o Freite, o Ignacio, desculpa, no lugar do Freite. Então, assim, não sabemos se o Freitas será 100% titular ao lado do Thiago Silva. Tá? Então, falando aqui de uma possível escalação, eu acho que ele vai vir com o time ali mais básico do Fluminense, um time que o Fluminense já está acostumado, apenas com o Bernal no lugar do Martinelli por conta da suspensão. Tá, então, em relação ao time, provavelmente deva ser escalado com Fábio, Samuel Xavier, Freitas, Thiago Silva, Freitas e René, Bernal no meio-campo, Hércules e Lúcia Costa, Canóbio, Serna e Everaldo, que foi o titular na última rodada, né, no último jogo do Fluminense contra o Mirassol no Maracanã. Creio que o Zubeldia vai continuar escalando o Everaldo. Se o Fluminense conseguir uma vitória, sabemos que é difícil, mas se o Fluminense conseguir uma vitória contra o Cruzeiro, hoje no Mineirão, às 16 horas, o Fluminense termina a rodada em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Tá? E o 5º lugar significa, a princípio, já uma classificação direto para a fase de grupo, tá? Da Libertadores do ano que vem. Então vamos torcer para que o Fluminense consiga fazer um bom jogo, um jogo que pelo menos a gente veja que o Fluminense está lutando para conseguir a vitória, que o Fluminense brigue, que o Fluminense lute, guerreie até o final, para que a gente possa conseguir pelo menos somar um ponto, ou quem sabe até busque a vitória no Mineirão às 16 horas contra o Cruzeiro, tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto. Saudações tricolores. Peço para que vocês, por favor, deixem seu like, ativem o sininho e se inscrevam no nosso canal para que o nosso conteúdo chegue para outras pessoas também. Tá bom, galera? Tamo junto. Um grande abraço e saudações tricolores. Valeu!